Deus abençoe a todos os meus irmãos, uma boa noite a todos aqui presentes e todos que estão conosco através da internet. Que Deus possa abençoar abundantemente a cada um dos irmãos. Amém? Vamos fazer uma oração. Bondoso Pai Celeste, mais uma vez viemos diante do Senhor para te agradecer por tudo que o Senhor fez, está fazendo e fará por nós. Não somos merecedores, mas a história simplesmente se repete. A sua graça é um favor imerecido, concedido a pessoas que não merecem. Nós estamos nesta posição, como não merecedores, mas alcançados pela Tua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela mensagem do sétimo anjo. Obrigado pela Tua manifestação lá na América do Norte. Obrigado por mais esse tempo que o Senhor tem dado para alcançar mais algumas sementes predestinadas. Obrigado, Senhor. Queremos entregar nossa vida ao Senhor como forma de agradecimento. Queremos estar comprometidos com o Senhor em forma de agradecimento. Não como paga, porque não há como pagar o seu amor, sua graça, sua misericórdia, mas como um simples gesto. Aceita, Pai, esteja conosco nesta noite, enquanto lemos Tua palavra, enquanto meditamos um pouquinho naquilo que já foi feito, naquilo que já foi produzido nos dias da voz do sétimo anjo. Rogamos, Pai, esteja conosco no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vou ler uma escritura rapidamente, em 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Amém? Normalmente sempre é bom começar o culto lendo um salmo, né? Lendo um elogio, um cantar, né? Um elogio às bênçãos, às maravilhas de Deus, não uma exortação deste tipo, né, meus irmãos? Mas é uma escritura para os dias em que nós estamos vivendo. O irmão Brana fala muito sobre isto, que acabamos de ler na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, como os homens estariam de tal forma corrompidos e teriam forma de piedade, né? Pareceriam verdadeiros cristãos, genuínos, homens de Deus, mas seriam corruptos, amantes de si mesmo, réprobos. Réprobos, o irmão Bran diz na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, 119, que um réprobo é um apóstata, é um que retorna, né? Que volta, né? Sai daquilo que é real para aquilo que é corrompido, para a inverdade. Amém? Mas não é sobre isso que nós vamos falar esta noite. Vamos cantar um hino apenas,
e depois já estaremos meditando na palavra de Deus. Vamos falar hoje um pouquinho sobre Cristo em Brana é Cristo na noiva. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos cantar o 154 da harpa cristã, o doce nome de Jesus. Amém? O doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia a proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, adoro o nome de Jesus, jamais me falta o seu amor, e põe a parte a minha dor, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, tão puro nome de Jesus, que meu pesar pode tirar, a grata paz também me dá, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome,
doce nome de Jesus, a minha alma salva está, graças a Deus, e nele tu te salvarás, no nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Amém. Graças a Deus. Muito bom, não é? O doce nome de Jesus. Muito bom. Encontramos paz, salvação, vitórias, cura, expulsão das enfermidades, das malignidades, dos demônios. O doce nome do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Amém? Vamos então, meus irmãos, ler a palavra de Deus. Eu quero ler em Cantares, capítulo 3, versículo 6, capítulo 6, verso 10, capítulo 8, verso 5. Amém? Em Cantares, verso 3 e 6, quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? Capítulo 6, verso 10, também diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Capítulo 8, verso 5, também do livro de Cantares. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Bondoso Pai Celeste. Salomão pergunta: quem é esta? Nós sabemos que o Velho Testamento é uma sombra do Novo. Nós sabemos que quando Salomão cantava seus cantares, suas poesias, suas inspirações, estava falando da noiva. Quem é esta? É a noiva do Senhor Jesus, a senhorita Graça, a senhorita que foi formada ao longo de 7 eras, a senhorita que pôde lhe fazer companhia em Apocalipse 10. Obrigado, Senhor. Esteja conosco, vivifica os parágrafos que iremos ler, que o Teu Santo Espírito esteja em nosso meio. Nós não somos ninguém, não somos nada. Nós rendemos todo o nosso ser ao Senhor. Tudo entregarei. Em minhas mãos nada trago, como dizia o hino, como o irmão Brana cantava, em minhas mãos nada trago.
somente a sua cruz me apego. Esteja conosco, Pai. Rogamos, imploramos, para que não nos deixe, mas faça companhia ao remanescente daqueles que ainda precisam entrar naquilo que o profeta William Branham entrou. No nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém, Senhor. Pode se assentar, meus irmãos. Vamos falar então um pouquinho, meus irmãos, sobre Cristo em Brana é Cristo na noiva. Amém? E muitas vezes as mensagens, irmão Branas dava um subtítulo, né? Então, também gostaria de falar sobre quem é esta? Quem é esta? Nós temos uma igreja, uma companheira, o Senhor Jesus, ele prefigurou naquele casal do Jardim do Éden, Adão e Eva prefiguram Cristo e a igreja. Isto é o que o irmão Brana ensina, porque nós cremos na mensagem do irmão Brana. Amém? Isto é o que o irmão Brana ensina na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Cristo é a palavra. Cristo é a coluna de fogo. Cristo é o Logos. E este Logos, esta palavra, esta coluna de fogo que nós vemos sobre a cabeça do irmão Brana, sempre foi um mistério. Sempre foi um mistério. Nos dias em que esta coluna de fogo manifestou a Moisés e falou com Moisés, quando a sarça ardia, pegando fogo e não se consumia, e Cristo comissionava Moisés para ir até o Egito e retirar o povo de Israel, ir libertar a semente de Abraão. Moisés até perguntou sobre o seu nome. Qual é o teu nome? Queria ele saber do mistério, não lhe foi revelado. Quando Cristo, a coluna de fogo, se fez carne e habitou no Filho, no Deus profeta, no Senhor Jesus Cristo, até mesmo ali o Senhor Jesus Cristo ficou impossibilitado de falar do mistério. Isso tudo é ensinamento do irmão Brana. Leia a partir do parágrafo 100 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Era um mistério que é desde antes da fundação do mundo e que nem mesmo o Senhor Jesus pôde falar. Quando ele foi responder as perguntas ao sair do templo aos seus discípulos, São Mateus 24, ele respondeu, explicou sobre o tempo das eras, sobre a abertura dos selos, porque irmão Brana faz um comparativo de Mateus 24 com a abertura dos 7 selos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. O irmão Brana vai associando
os versículos de São Mateus 24 com a abertura dos selos. E quando chegou no 7º selo, irmão Brana associou com São Mateus 24, 36 e disse: porém, a respeito daquele dia e hora, os anjos não sabem, nem mesmo o Filho sabe, unicamente o Pai. Era um mistério que não foi concedido a dar naqueles dias. Então, quem é esta que conhece os mistérios? Quem é esta que é apta a receber a revelação de Cristo? Aquilo que Moisés queria saber e não pôde. Aquilo que Jesus não pôde falar. Aquilo que Paulo não recebeu. Aquilo que a João foi proibido escrever, porque irmão Brana também associa São Mateus 24, 36 com os 7 trovões de Apocalipse 10, que a João foi proibido escrever. Quem é esta que aparece e diz que tudo foi revelado? Quem é esta que a coluna de fogo está sobre a cabeça dele? Porque a mensagem pregada pelo irmão Brana, Cristo é o mistério de Deus revelado. O irmão Brana ensina nesta mensagem que o mistério de Deus é tríplice. É um tríplice mistério. Você pode ver, eu anotei alguns parágrafos para você poder confirmar o que eu estou falando. Parágrafos 140, 172, 176, 211, 309, 317, 335, 377, 394, 413, 418, 433, 438, 449, 460, 516. Essa mensagem é longa, essa mensagem é tremenda. 529, 551, 580, 615, 621. Irmão Brana disse que o mistério de Deus é manifestado de uma maneira tríplice. Não percam isto, meus irmãos. O que significa? Significa que é Deus em Cristo. O mistério de Deus, ele é tríplice. Ele se desenrola de uma maneira tríplice. Primeiramente, Deus em Cristo. Ou seja, aquela coluna de fogo em Cristo, porque nele habitou a plenitude da divindade. No princípio era o Verbo, no princípio era a coluna de fogo. Eu gostei demais de estar aqui, a coluna de fogo ao nosso lado, a palavra, o Logos, o Senhor Jesus. A coluna de fogo, no princípio era o Logos, por ele foram feitas todas as coisas. O Logos é a visibilidade de Deus, é o corpo teofânico de Deus, foi a primeira criação de Deus, foi ele mesmo sendo criado para que ele pudesse trazer à existência todas as demais coisas. São João disse: Deus é luz, a luz. Deus é luz, a palavra é luz. O Logos
é a luz. O Filho de Deus é chamado de filho porque foi criado. No princípio era o Verbo, é a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra é Deus, e a palavra se fez carne. O Logos se fez carne, a coluna de fogo se fez carne e habitou entre nós. Então esta é a primeira parte do tríplice mistério, é Deus em Cristo. A segunda parte do mistério, a primeira parte é Deus, a coluna de fogo. Quando eu digo Deus, não é o irmão Brana. O irmão Brana é a igreja. William Marion Brana é a igreja. William Marion Brana é a noiva. Quem é esta? O primeiro propósito desse tríplice mistério é Deus em Cristo, é a coluna de fogo em Jesus Cristo. O segundo propósito é Cristo, é a coluna de fogo na igreja. Amém? O nosso título da mensagem é Cristo em Brana, é Cristo na noiva. Deus em Cristo, Cristo, Deus em Cristo, Cristo na noiva, ou Cristo na igreja, como o irmão Brana fala, porque muitas vezes, meus irmãos, o irmão Brana está falando igreja, mas é um indivíduo, Sempre quando a noiva manifesta, é um indivíduo. Quando a noiva surgiu, quando a noiva desapareceu, foi perseguida e morta, e chegou ao seu total desaparecimento, quando ela foi morta, perseguida pelo sistema romano, quando a noiva surgiu em um indivíduo chamado Lutero. Logo a seguir, um outro indivíduo chamado Wesley. Mais adiante um pouco, um outro indivíduo, os dias da voz do sétimo anjo, William Branham, o sétimo mensageiro da sétima era da igreja. Sempre Deus levanta um indivíduo e trabalha através daquele indivíduo e através da mensagem, da luz daquele indivíduo, chama outros indivíduos para formarem o membro daquele corpo. Lutero era os pés, diz irmão Brana, provando sua palavra 211. Wesley as coxas. Em Pentecostes chegou-se aos ombros. Em Brana nós chegamos no último membro do corpo. Quando Brana entrou, o último membro do corpo. Agora, esta oportunidade, quando um membro entra, aquilo abre uma porta para diversos indivíduos entrarem também. Aqueles irmãos, na sexta dimensão, agradeciam ao irmão Brana, se você não tivesse ido, se você não tivesse atentado ao chamado que Deus fez na sua vida. Nós somos beneficiados por representação. Nós somos amaldiçoados por representação. Nós recebemos a paga dos pecados de nossos pais. Nós recebemos os benefícios da fé de nossos pais. É o que ensina a Bíblia, que Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Muitas vezes os filhos dizem que amam os pais, mas são trapaceiros, são mentirosos, são enganadores, são traidores. Eles não amam. Os pais amam os filhos, mas são tudo isso. Eles não amam seus filhos.
porque tudo que eles são, além de eles receberem a paga, Deus também visitará a sua maldade nos filhos. Por isso, nós, como cristãos, servindo a Deus, vivamos uma vida que possa abençoar nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Assim como Jó oferecia sacrifícios pelas culpas, pelos pecados de seus filhos, ele oferecia holocaustos, porque era isso que se exigia naquele tempo. Isto explica o irmão Brana na mensagem Tua Casa. A mensagem que o irmão Brana pregou, Tua Casa. E na mensagem que o irmão Brana também pregou, Jó, o servo do Senhor. Onde os filhos de Jó foram abençoados, foram salvos. Este menino, esta menina incrédula, você tem que ter suficiente fé para salvar a si mesmo e salvar seus filhos. Talvez eles não irão no rapto, mas diante do trono, naquele dia, quando tu estiveres assentado com Cristo, a sua atitude, a sua ação, poderá salvar a muitos, que poderão adentrar a vida por causa das nossas atitudes. Irmão Brana ensina estas coisas. Que faremos? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Tu e tua casa. Eu e minha casa. Eu e meus familiares. Assim como Raabe também salvou seus familiares da destruição que se aproximava da cidade. Todos que ela colocou para dentro de sua casa estavam protegidos. Traga-os para dentro da sua casa através da oração, através do reclame. Mas tens que ter fé. Primeiro tens que salvar a ti mesmo. Primeiro tens que ter fé por ti mesmo, para salvar a ti mesmo. Porque se não salvares a ti mesmo, como poderá produzir efeito para salvar aos demais? Como vai salvar sua mãe? Como vai salvar seu pai? Como vai salvar seu filho? Se você não creu na mensagem, eu reclamo, eu os encomendo a Deus. Digo, Senhor, porventura pode ter pecado os meus filhos e blasfemado. Senhor, o teu sangue é poderoso. Jó oferecia holocaustos, era o que se exigia naquele tempo. Hoje é o sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica, desintegra toda a mancha de pecado. Um novo nascimento, novos pais. Quando nós nascemos de novo, já não estamos debaixo da recompensa dos pais naturais. Já é uma filiação espiritual, com bênçãos espirituais. Então o irmão Brand diz, Deus em Cristo, Cristo na igreja. Deixa eu ler a mensagem, meus irmãos. Vou ler Cristo é o mistério de Deus revelado, 229 e 230. Porque isso simplesmente se desencadeia gradativamente. Como se desencadeou ali atrás dos profetas. E assim por diante. Até que foi perfeitamente dada a conhecer a divindade
corporizada em Cristo. Foi Deus nos profetas, foi Deus trabalhando durante todo o Velho Testamento nos profetas, até que Deus em Cristo foi dado a conhecer a divindade corporizada. A primeira parte do tríplice propósito. Deus em Cristo, Cristo na igreja, Cristo, a coluna de fogo na igreja, Cristo, a coluna de fogo na noiva. Porque a terceira parte do tríplice propósito é o casal de volta ao Éden restaurado. Ele quer trazer de volta aquele ambiente que não havia pecado, onde não havia perversão, onde não havia morte, onde não havia doenças. Este lugar já existe. Mas ele precisa povoar este lugar. E ele povoa esse lugar com seus descendentes. É ele e sua noiva. É ele e milhares de santos que compõem a sua igreja. E assim como a primeira parte desse tríplice mistério foi Deus nos profetas, até que veio a plenitude da divindade corporizada em Jesus Cristo, assim também durante as eras da igreja foi Deus trabalhando durante os 7 mensageiros, até que a divindade, Cristo, a coluna de fogo, foi novamente corporizada na igreja. É uma coisa que eu gostaria de salientar, meus irmãos, que você vai entender, irmão Brana falando igreja, na igreja, a igreja é um indivíduo, a igreja é um membro, na era em que nós estamos vivendo, é um membro, aquele membro é composto de vários indivíduos, mas há um membro que representa os demais indivíduos que entram. Não é o que o irmão Brano ensina? Deus não trata com um grupo, Deus trata com um indivíduo. Deus tratou com Brana, Deus tratou com Lutero, Deus tratou com Wesley, Deus tratou com Brana. Para que o segundo propósito do tríplice mistério pudesse ser manifestado. Cristo na igreja. E agora, 230, Cristo é o mistério de Deus revelado. O Cristo na igreja está... Vamos ler de novo, meus irmãos. E agora, é agora, irmão Brano, não é para o futuro, não, é agora. O Cristo na igreja está exatamente sendo dado a conhecer. Cristo na igreja. Que identificação! A igreja, se a igreja é genuína, ela produz as obras de Cristo. Me diga que a igreja não produziu as obras de Cristo. Eu não sou de uma igreja à parte da igreja do 7º mensageiro. A igreja dele é a minha igreja. A mensagem dele me pastoreia, porque a mensagem do irmão Brana é a mensagem de Cristo. A liderança dele é Cristo. É Cristo na igreja. É Cristo na noiva. É o segundo propósito do tríplice mistério. A coisa toda é a revelação de Deus para levar Eva de volta à sua posição correta novamente, com o seu marido. Note, e Deus é o marido da igreja, e a igreja é sua noiva. Cristo
é o marido da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. A coluna de fogo é o marido da igreja, a coluna de fogo. Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele é o cabeça da igreja. Ele é quem governa a igreja. Ele é quem lidera a igreja. Nenhum homem passa por cima de Cristo. Nenhum homem toma o lugar de Cristo. Na abertura dos selos, Cristo passou a ser o mensageiro da igreja. Cristo é o mensageiro da pedra de coroa, a brecha 41, o desvelar de Deus 295. O sétimo selo, 407, se não me falha a memória. O mensageiro celestial, o anjo forte, Apocalipse 10, verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu. É Cristo que descia do céu com o livrinho aberto. Irmão Brena diz que durante o dia, Cristo tem a aparência de uma nuvem. Senhores, é esse o tempo? Parágrafo 60. Ele é uma nuvem durante o dia. Êxodo, está no livro de Êxodo, capítulo 13, se não me falha a memória. O anjo que ia adiante de Israel, durante a noite era uma coluna de fogo. Durante o dia, ele tinha a forma de uma nuvem. Apocalipse 10, ele vinha descendo vestido de uma nuvem. Cristo descendo para poder cumprir o seu segundo propósito, estar na igreja. Cristo na igreja. Quem é esta? É a minha igreja, onde o meu Cristo, a coluna de fogo, eu estou falando, não é o irmão Brana, onde o Logos, onde o Deus invisível se materializou na forma de coluna de fogo, se manifestou na forma de coluna de fogo, desceu. Quem é esta em Apocalipse 10, 7? Que tem que estar na terra no tempo da sua vinda. Quem é esta? Poderia perguntar, quem são estas que surgem depois que irmão Brana foi embora? Também produzindo um movimento, produzindo interpretações. Quem são estas que estão à parte desta? Quem são estas que dizem que o tempo desta tem passado? Que já não é mais a mensagem de Cristo? Porque de 1963 em diante, William Brana já não era mais o mensageiro. É isto mesmo. Cristo é o mensageiro da pedra de coroa. A coluna de fogo é a pedra de coroa. A coluna de fogo é os 7 trovões. Senhores, é esse o tempo, 317, 318. A pedra de coroa, a pirâmide é coroada pelos 7 trovões. Quando nós vemos no desenho da pirâmide, lá em cima a pedra de coroa, a pedra angular, a pedra rejeitada, Cristo! Ele não foi só rejeitado nos dias em que ele esteve na América do Norte, não. Ele é rejeitado pelos melhores irmãos que chegaram ao conhecimento de quem ele é e o rejeitam, o trocam por uma experiência de algum indivíduo que se coloca no lugar do Espírito Santo, no lugar de Cristo, no lugar da coluna de fogo, dizendo-se ser uma noiva, quando a noiva já havia manifestado. Quem é esta que Cristo desce sobre ela? Quem é esta que ele dá a sua palavra a ela? Porque eu leio nas mensagens do irmão Brana que a palavra caiu na sua mão. Cristo deu sua
para ela. Cristo se comprometeu com ela. E quando um homem dá a palavra para uma mulher, ele está casado com ela, porque o casamento é feito pela palavra. O cartório é apenas uma medida de reconhecimento diante dos homens, mas o casamento é feito quando o homem dá a palavra para a mulher. Eu me caso contigo se tu te casares comigo, se tu me aceitares. Te casarias comigo? E se ela diz sim, e ele se compromete, já estão casados. Quando a palavra caiu na mão do irmão Brana, era o casamento. Me diga, quem é esta que está na mensagem provando a sua palavra 236, que irmão Brana diz que o Filho do Homem desceu e se uniu com ela. É o Filho do Homem que descerá em carne humana. O Filho do Homem, a coluna de fogo. O Filho do Homem é a palavra. O Filho do Homem é o Logos, que descerá em carne humana, tornará a sua palavra tão real e unirá ela e ele como sendo um. Eu pergunto, quem é esta? Se querem nos ensinar, nos enganar que a noiva surgiu de uns anos para cá, através da experiência de um outro homem, de outros homens. Há muita diferença entre ser e dizer ser. Você falar é uma coisa, mas ser é outra. Eu vejo Cristo descendo do céu e se materializando nela. Eu vejo Cristo descendo do céu e se materializando em Brana. Cristo na noiva, o segundo propósito desse tríplice mistério. Deus em Cristo, Cristo na noiva. Deus em Cristo, o Filho do homem entre os judeus. Cristo na noiva, o Filho do homem entre os gentios. É por isso que cremos que o novo nome é Brana, porque a coluna de fogo deu sua palavra a Brana. Quando um homem se casa, ele dá o seu nome à mulher. Amém, meus irmãos? Não é o que acontece? Se a noiva é outro homem, se a noiva é um grupo de pessoas levantada por um determinado pregador, chamado, sei lá, o nome que for, ele agora representa a noiva, então o nome dele é o novo nome, porque seria ele aquele que fez, que estaria imbuída de casar-se com a palavra. Todos os homens que apareceram depois do irmão Brana chegaram tarde. Chegaram depois que ele já tinha dado sua palavra para ela. Chegaram depois que ele já tinha entrado nela. A semente entrou na noiva. A semente é a palavra é a semente de Deus, entrou no ventre da noiva, a palavra está na noiva, a coluna de fogo, o Filho do homem na noiva. Não é a minha experiência, não é a experiência de nenhum outro homem. Todos os outros homens que dizem ser alguma coisa são falsas luzes na mão de Satanás.
para enganar o povo, para trazerem glória para si. Pelos seus frutos os conhecereis. Você não conhece o homem enquanto você não prova o fruto daquele homem. Quando você só olha a árvore, você vê, só tem folhas, tal, mas quando brota um fruto, quando você vai provar o fruto, você diz, esse fruto não é um fruto divino. Esse fruto não é ordenado por Deus. Essa semente é a semente da discrepância. Essa semente é a semente de Coré. Fruto de Coré. Os homens são comparados a árvores. É o que diz o salmista Davi no Salmo 1. Os homens são comparados a árvores que dão frutos. O fruto de Coré foi a contradição. O fruto de Datã e Abirão foram um levante contra o profeta da hora, contra o profeta que era vindicado como uma coluna de fogo. Eles não se submetem à mensagem do profeta William Branham. Eles também querem ter uma mensagem, eles também querem ter um povo, eles também querem ter um nome. Eles carregam em si a semente romana nicolaíta. Eles querem dominar homens sobre homens. Deus, através do irmão Branham, nunca fez isso. O profeta William Branham podia fazer isso. Tinha poder. Mas como? Se esta árvore é a árvore noiva. A restauração da árvore noiva. Meu Deus, como a mensagem é boa. A restauração da árvore noiva. Estou me lembrando agora de um parágrafo desta mensagem, quando o irmão Branham disse, se ele é a árvore noiva, ele, Jesus Cristo, é a árvore noiva, o macho sem o feminino não pode dar frutos. Se ele é a árvore noiva, ele precisa de uma fêmea. Ele precisa de uma fêmea, precisa de uma igreja que creia nele, que se comprometa com ele, que não seja enganada pelas denominações. Bendita a experiência, bendito o acontecimento de um homem que não se vendeu pela fama, que não caiu pelo dinheiro, que não caiu por mulheres. Bendita a igreja! Eu quero fazer parte desta igreja. Eu sou parte desta igreja. Eu sou parte desta experiência. Onde ele pisou, quero eu pisar. O que ele falou, quero eu falar. Como ele ensinou, quero eu ensinar. É pelo meu fruto que vós me conhecereis. Não quero o dinheiro, quero a confiança de vocês, diz irmão Branham. Quero trabalhar, quero cumprir a ordem, quero exercer aquilo que ele me mandou fazer. Meus irmãos, 377 é um tríplice propósito. Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Mas Deus na igreja, se você vê os pregadores, Deus na igreja, Deus no povo, meus irmãos, para um pouquinho, olhe para mim, olhe para mim. Deus na igreja, Cristo na igreja, é Cristo em Branham. Mas o irmão Branham não podia falar isso. Eu podia dizer, Cristo na igreja, aqui é a coluna de fogo, aqui em mim. Não, irmão, o irmão Branham não tinha esse espírito satânico, luciferiano. É Lucifer que gosta de se erguer.
É Lucifer que gosta de honrarias. É Lucifer que gosta que os homens se inclinem para ele. Deus não. Deus vem e se inclina. Deus vem e se inclina. Deus vem e lava os pés de seus discípulos. Deus vem e se torna um homem humilde. Dá exemplo de humildade. E irmão Branham era assim. Um homem educado. Inclinava-se diante do tabernáculo Branham e dizia: eu gostaria de falar hoje à noite, irmão Neville, se não houver nenhum problema para o senhor, será que o senhor me permitiria hoje à noite? Eu tive uma inspiração de Deus, eu tenho algumas coisas anotadas para falar com os irmãos, se já não tem nada programado? Não tem nada programado? Oh, irmão Neville, o senhor é um pastor gentil, um irmão, um homem educado. Nosso amável pastor, hoje me acordei com uma vontade de vir para escutá-lo pregar. Quando ele pregou da sua mensagem, tirei várias anotações e inspirações. Um homem que se inclinava. Um homem que falava de Billy Graham. Não há que empregue uma mensagem de arrependimento como Billy Graham. Não existe. Não há um como Oral Roberts, poderoso na batalha contra os demônios entre os pentecostais. O irmão Branham não era assim. Oral Roberts tinha mais poder que o irmão Branham. Se inclinando, humilde. Sabe por que se inclina? Porque é trigo. O trigo se inclina, meus irmãos. O irmão Branham ensina isso, a natureza ensina isso. O trigo se inclina porque ele pesa, tem semente dentro e ele se inclina, ele reverencia. Mas o joio está lá no alto. O vento sopra e o joio acima de todos. Estabelecerei o meu reino acima das mais altas nuvens. Quem pregou primeiro? Ninguém sabia. Eu trouxe isso no Brasil. Satanás precisa saber que assim como o joio, há também uma lavoura de trigos. Assim como há uma lavoura de corés, que traem a mensagem, que traem um mensageiro, também há uma sementeira, uma lavoura de trigos, porque o William Branham foi o primeiro grão maduro que chegou ao amadurecimento, foi o primeiro molho cortado e oferecido como na festa das primícias. O primeiro molho que chegava ao amadurecimento era movido perante o Senhor pelo sacerdote. William Branham foi o primeiro grão. E o primeiro grão dava testemunho de que uma lavoura de trigos também está vindo aí, uma lavoura de trigo. Esse aqui é o primeiro que amadureceu. Mas não pense que na lavoura há somente grãos de trigo, há também joio plantado. Foi o inimigo que fez isso. Foi o diabo que fez isso. Porque o diabo, ele conhece a palavra de Deus. O diabo está na terra desde o tempo do Jardim do Éden. Ele já estava no Jardim do Éden. Conforme o livro de Ezequiel, ele já transitava no Jardim do Éden. E ele escutou Eva. Ele escutou Deus dizer a Adão em Gênesis capítulo 2. Deus dando as orientações a Adão de qual árvore ele poderia comer, qual árvore ele não poderia comer. E ele escutou. E quando o diabo escuta, ele fica sabendo. O diabo, meus irmãos, também é espírito. O diabo também materializa. Demônios
também são pessoas. Deus são pessoas, deuses. Deus, filhos de Deus, são deuses. São seres humanos, são pessoas também. Demônios são pessoas também. Em Gênesis 3, depois de ouvir em Gênesis 2, o irmão Brandt diz na mensagem O Éden Satânico, que a serpente foi o primeiro pregador. Primeiro. Ninguém sabia. Nunca haviam ouvido uma pregação no Jardim do Éden. Até que o diabo puxou um caixotinho, subiu, se elevou e começou, olha, a palavra de Deus disse isso. Disse isso. A Eva, oxa, é verdade. Fale-me mais sobre a palavra de Deus. Ninguém melhor do que Satanás para falar das coisas de Deus, porque ele esteve em companheirismo com Deus. Ele sabia das intimidades de Deus. Ninguém sabia dos 7 trovões, ninguém sabia a respeito do 7º selo, mas quando foi revelado lá em Jeffersonville, no Tabernáculo Brana, pode ter certeza, aquele mesmo diabo do Jardim do Éden estava lá sentado no Tabernáculo Brana, ouvindo William Branham dar as interpretações dos trovões. Agora ele pode sair pelo mundo, ungir homens que tem no seu coração a vontade de ter um nome, a vontade de subjugar outros homens, a vontade de fazer um movimento e um reino para si. Tem em seu coração a vontade da grandeza, a vontade de que outros se encurvem perante eles, carcereiros, réprobos quanto à fé, tendo aparência de piedade, pregam a mensagem para subjugar o povo ao seu domínio, ao seu governo. E assim como Satanás no Jardim do Éden, começam falando da palavra de Deus. Porque Lucifer significa o portador de luz. Lucifer, a palavra Lucifer significa portador de luz. Olha, meus irmãos, portador de luz, ele carrega a luz. Ele e a luz são uma coisa à parte. Ele não é luz, Deus é luz. Deus é luz, a coluna de fogo. A luz é a palavra feita carne. Quando a coluna de fogo se materializa em brana, é luz. O 7º anjo, a noiva, não é portador de luz, é luz. A palavra se fez carne de acordo com Malaquias 4 e São Lucas 17:30. A palavra feito carne é a luz, diz irmão Branham na festa das trombetas, 100, 101, 102. E ele ainda diz, temos que ser filhos da luz, filhos da palavra, filhos da coluna de fogo, através da gravidez. A coluna de fogo entra no ventre dela e gera um filho, um pastor Branham, um evangelista Branham, um mestre Branham, que tem o nome do pai, que casou com ela. É o que o irmão Branham diz, quem é esta? Quem é esta? Em casamento de divórcio 213. Temos que ser filhos desta era, através da gravidez da palavra desta era. A palavra estava engravidando uma igreja no tempo do irmão Branham. Quem é esta que a palavra engravidou? A palavra é a coluna de fogo, meus irmãos. É o Logos. Quem é esta? Quem é esta igreja que a palavra engravidou? Desta vez, Satanás não chegou na frente. Esta não cairá. Esta não caiu. Esta não foi envolvida pelas denominações. Esta foi fiel ao seu marido, a saber, Cristo.
377. Ele santificou, Cristo é o mistério de Deus revelado, com o seu espírito e sangue, uma igreja, para que ele pudesse fazer com que cada promessa, neste último dia, fosse revelada. Agora veja, ele pôde voltar e pegar o que aqueles outros companheiros descontinuaram aqui nestes últimos dias. O irmão Branham está falando dos reformadores, Lutero, Wesley e aqueles que não tiveram tempo de poder chegar ao ápice da revelação. Então, deixaram os cabos soltos, como o irmão Branham diz na mensagem da revelação dos selos. E pelo seu Espírito Santo, revelar todo o mistério dos 7 selos. Veja, ele está expressando a si mesmo. Cristo está expressando a si mesmo através da igreja. Deus em Cristo, Cristo na igreja, Deus em Cristo, Cristo na noiva, Deus em Cristo, Cristo em Brana. E agora, o terceiro propósito desse tríplice mistério é voltarmos ao Éden. Veja, meus irmãos, nesta mensagem mesmo, Cristo é o mistério de Deus revelado, irmão Branham falando, o casal, o segundo Adão e a segunda Eva, prontos para voltar ao Éden restaurado, prontos! A obra-prima, irmão Branham também repete, que a igreja, a noiva já estava pronta. Nós não podemos ser um movimento à parte, nós não podemos ser uma igreja à parte, nós não podemos ser uma experiência à parte. Nós não podemos dizer, olha, Deus estava no irmão Branham e agora está na noiva, como se o irmão Branham não fosse noiva. O irmão Branham é a noiva. Os ministros estão confusos, os pregadores estão confusos, os pastores estão confusos de quem é o William Branham. William Branham não é o esposo. William Branham é a esposa que velou o esposo. O esposo é a palavra revelada, a festa das trombetas 101, a palavra é o Logos, é a coluna de fogo. Irmão Branham disse, então, a noiva conhecerá seu companheiro, a noiva conhecerá seu esposo, a palavra revelada. A noiva conheceu a coluna de fogo. O 7º anjo conheceu a coluna de fogo. Sabe o que é conhecer, meus irmãos? Sabe o que é conhecer? E conheceu Adão, a sua esposa, e ela concebeu. Conheceu Adão, a sua esposa Eva, e ela concebeu, ela engravidou. Quando Adão a conheceu, a noiva conhecerá seu esposo. A noiva teve um relacionamento com o esposo. Quem é esta? Quem são estas que surgem depois disso? Dizendo-se ser a noiva, mas que não carregam a mesma experiência da noiva conhecendo o esposo, conhecendo a coluna de fogo. Conhecer é ter um relacionamento, e tornou a conhecer sua esposa, e Adão tornou a conhecer sua esposa, e aí nasceu um outro filho, 7. Se a noiva conhece o esposo, tem que gerar a gravidez da palavra, a gravidez onde o pai é a palavra, o pai é a palavra, o desvelar de Deus, irmão Branham diz, o pai é a palavra. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai. Naquele dia conhecereis a minha forma, o que eu sou, o Pai. Que eu e o Pai somos um. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai. O Pai em mim e eu em vós. Como entramos nisso? Por um Espírito,
por um Espírito, somos todos batizados, formando um corpo. Formando um corpo. É por um Espírito. É esse Espírito da mensagem. O Espírito da revelação. O Espírito daquilo que aconteceu lá em Apocalipse 10, lá na América do Norte. Nós não temos direito de introduzir para o povo uma experiência à parte do que foi a experiência de Cristo e a noiva. Somos usurpadores, somos tiranos, bloqueando o reino de Deus para que o povo possa entrar. Expressando a si mesmo, esse é o seu propósito. Eis porque ele morreu. Esta é a segunda parte de sua tríplice manifestação. Primeiro, para expressar em Cristo. Logo, se expressar para a igreja. A mesma coisa. Cristo era a palavra. E a igreja se torna a palavra. Olha, meus irmãos. A igreja se torna a palavra. Quando ela deixa a palavra fluir através dela. Meus irmãos, eu tinha mais parágrafos para ler, mas vai ficar só nesses 3. Amém? Pai Celestial, nós somos felizes por ver estas tão grandes coisas que aconteceram. Quem poderia falar algo contra isso, Senhor? Quem poderia dizer que o irmão Branham não foi noiva? Pessoas se colocam como noiva, homens jactanciosos se colocam na posição que foi o 7º anjo que ocupou. Pai Celeste, não deixa-nos querer se intrometer onde nós não nos fomos chamados. Só Moisés foi chamado para entrar naquela coluna de fogo. Só Branham foi chamado para entrar na coluna de fogo. E Moisés entrou na coluna de fogo. E Branham também entrou na coluna de fogo. E irmão Branham diz, pai, que depois ele saiu da coluna de fogo. A coluna de fogo estava velada em Moisés. Quando ele entrou na coluna de fogo, a coluna de fogo velou Moisés. Depois ele saiu da coluna de fogo. A coluna de fogo estava velada em Moisés. Pai, quem poderia seguir isso? Porque isso fez a noiva a palavra. Conforme a mensagem era de Pérgamo, a palavra está na noiva. Foi quando a coluna de fogo se velou em Branham, a palavra estava na noiva. E aquilo foi benéfico para o povo de Israel. E isto é benéfico para nós, porque sabemos que não estamos sendo guiados por um homem, estamos sendo guiados por Ti, Senhor. Estamos crendo em Ti, queremos estar ao Seu lado, não queremos ser contraditórios à mensagem do profeta, não queremos usurpar a posição do profeta. Ele, o Senhor e o seu profeta, a coluna de fogo e o profeta, que nos representa, como Moisés representou o povo e se colocou entre o Senhor e o povo, assim também esse trabalho foi feito nos últimos dias. Pai, precisamos parar. Ajuda meus irmãos, ajuda teu povo. A hora é chegada em que esse mundo está caindo aos pedaços. Senhor, e os meus irmãos estão sonolentos, dormindo, aprisionados, como aquele infantil, sem mentalidade progressiva, com retardo, Senhor, olhando no ar. Acorda, Senhor, acorda, porque se eles quiserem ser participantes de outra experiência, ficarão na terra. Quando as bombas começarem a cair, vai ser tarde demais. Ajuda os meus irmãos,
Ajuda, Senhor, ajuda-nos. Te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Dê uma bênção àqueles que nesta hora estão conosco do outro lado e precisam de uma bênção, de uma cura, de uma libertação, de uma resolução de algum problema. O Senhor sabe, que eles agora possam fechar seus olhos e dizer amém, e a tua potente mão possa estar sobre cada um dos meus irmãos. No nome do Senhor Jesus, Pai, te rogamos, amém, amém. Amém, meus irmãos. Deus vos abençoe. É muito bom, não é, meus irmãos? É muito boa a mensagem, é muito boa a palavra de Deus, né? Meus irmãos, tem bastante coisa, bastante gente falando aqui hoje, hein? Fico lisonjeado pela companhia de vocês. Muito obrigado, meus irmãos. Ó, irmão Rodolfo Valiente e toda a sua família, sua sogra, seu sogro lá em Cuiabá, Deus abençoe. Nós já temos data marcada para ir a Cuiabá. Vamos começar a andar um pouquinho, não é? Vamos chegar até Cuiabá, se Deus quiser. Estamos animados aqui em Porto Alegre para ir para Cuiabá. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe e recompense vossa fé. O irmão Edgar Franklin, aqui em Porto Alegre também. Ei, meu irmão, Deus te abençoe. Irmão Yuri, lá em Belém do Pará. Deus te abençoe, meu irmão. De coração mesmo, que Deus te dê todas as bênçãos celestiais que são procedentes de Deus, amém? É o desejo do nosso coração. O irmão Sérgio Campão e a irmã Maria Campão, ali em Alvorada, Deus te abençoe. Olha, meus irmãos, Deus abençoe, eu amo vocês, hein? A irmã Santina Matos, ali em Criciúma, Deus abençoe, irmã Santina, irmão Geraldo e seus familiares aí, Deus abençoe. Qualquer hora dessa, nós vamos dar um chego aí também, né? Tempinho de frio, né? Deus abençoe. Irmão Edilson e a irmã Zenilde, lá em Belém do Pará, Deus abençoe, meu irmão Marcos Antônio Pinheira, de Lacerda, lá no estado do Espírito Santo, Deus te abençoe, irmão Marcos, amém? Irmão Jailson Souza, lá na Paraíba, Deus abençoe a todos, e todos aqueles que não se manifestaram, Deus abençoe. Temos os irmãos por todo lado, tem mais alguns irmãos aqui em Porto Alegre também, né? A gente mora numa região um tanto afastada, não é uma região central, é uma região que toca mais para uma zona rural de Porto Alegre, então é difícil para os irmãos comparecerem, e a gente entende e fica satisfeito pela audiência dos irmãos através da internet, amém? Os irmãos lá também no Paraná, lá em Londrina, irmão Celcinho Viana, meu patrão, e a sua família, Deus te abençoe, meu irmão. Lá na Bahia também tem um outro irmão, irmão Luiz e sua esposa, né? Irmã não é Zenilde, Zenalde, é parecido com Zenilde. Deus te abençoe, meu irmão. A irmã Ivoni e o irmão Vivaldo também lá na Bahia, Deus abençoe. E por toda parte, né? Que Deus possa vos recompensar pela fé, e vamos firmes, meus irmãos, crendo na mensagem do irmão Brana. O mundo está prestes a findar, e nós precisamos entrar por esta portinhola estreita, apertada. Vamos entrar logo, no nome do Senhor Jesus. Quero ver os meus irmãos do outro lado, quero estar do outro lado e por milhares de anos cantar. Lá eu acho que eu vou aprender a cantar. Deus vos abençoe, meus irmãos, é o desejo do meu coração. Amém? Até a próxima, até sábado, se Deus quiser.